Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens, que serão em 4 mensagens, sobre o que é o Evangelho. E estamos aprendendo os detalhes do que é a mensagem do Evangelho, as implicações do Evangelho. E domingo passado nós aprendemos que o ponto principal do Evangelho é o nosso relacionamento com Deus. É nós sabermos quem Deus é, que Ele é Senhor, que Ele é todo-poderoso e que por isso Ele deve ser honrado, glorificado por todos os seres humanos da terra. Mas o problema com o mundo, desde o início da história, é que como resultado do pecado, as pessoas não reconhecem a Deus como Ele deve ser reconhecido. As pessoas não glorificam a Deus da forma como Ele merece e se tornam cada vez mais imorais. Esse é um retrato assim religioso da nossa sociedade. As pessoas não conhecem a Deus, não adoram a Deus, e a imoralidade cada vez cresce mais. Essa semana, só para a gente ter uma noção do quanto a imoralidade cresce na nossa sociedade, acho que semana passada ou semana retrasada foi aprovado na Colômbia um aborto de crianças até de 24 meses. Criança de 24 meses é criança com 6 meses de gestação. 4 meses? 24 semanas, meses não, 24 semanas. Crianças de 24 semanas são crianças com 6 meses de gestação. Elas já estão completamente formadas, já tem cérebro, o coração já bate fortemente, já tem braço, perna, já tem a sua sexualidade definida. Dos 6 aos 9 meses ela só se desenvolve para ganhar peso, mas a sua formação está completa, é um ser humano funcionalmente completo. E aí lá na Colômbia aprovaram um aborto, que em outras palavras é um assassinato, Então é assim que caminha a moral da nossa sociedade hoje. E a gente vai ver aqui, a partir dessa carta aos Romanos, que a cultura pagã romana na época de Paulo já sofria muito com esse tipo de coisa, com a rejeição a Deus e com a imoralidade. Os romanos também, a gente vai ver, eles rejeitavam a Deus, eles trocavam a glória de Deus por outros deuses, e como resultado do pecado, o homem atraiu para si a ira de Deus. E esse é um retrato de toda a humanidade. Como retrato do pecado, por causa da idolatria e da imoralidade, o homem atraiu para si a ira de Deus. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Deus está irado e é muito importante a gente entender isso na mensagem do Evangelho. Então, Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 32. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar aí. E o texto diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque
tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Irmãos, quando falamos do Evangelho, o tema da ira de Deus é um assunto que muitas vezes é esquecido ou evitado, né? E até mesmo entre os evangélicos, essa é uma doutrina que às vezes é também evitada ou até mesmo desacreditada. Eu já vi crente dizer, Deus não castiga ninguém, né? A gente não pode falar do inferno, né? Geralmente quando a gente evangeliza alguém, a gente é ensinado, não fale do... Eu já vi, né? Não fale do inferno, que é para não assustar. Diga que Deus ama, que Deus é amor e tudo mais. Nós aprendemos corretamente que Deus, Ele é um ser misericordioso, amoroso, bondoso e benigno. Mas também é verdade que Deus está irado, né? As duas coisas andam juntas. Deus é amor, Ele é bondoso e também está irado, né? E esse é um ponto importante do Evangelho. Sem entendermos que Deus está irado, que Ele é severo, não seremos capazes de entender o peso real daquilo que Cristo suportou na cruz, né? Quando Cristo foi crucificado, não foi somente uma prova do amor de Deus, mas Ele estava recebendo no seu corpo todo o peso da ira de Deus que seria destinado a toda a humanidade, né? Então uma coisa não dispensa a outra. E aí talvez alguém pense que a ira de Deus é um tema apenas do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também fala sobre a ira divina, né? O texto que nós estamos lendo hoje fala sobre a ira divina. Efésios 5,6 diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. João 3,36 diz que quem rejeita o Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Né? E aí nós vemos outros exemplos da ira de Deus no dilúvio, lá em Gênesis 6, 7 e até o 9, na destruição de Sodoma e Gomorra, nas 10 pragas do Egito, e quando o Apocalipse fala sobre a destruição de Satanás, dos seus anjos e do inferno. Então, tudo isso é ensino que a Bíblia traz sobre a ira de Deus. E o que é, afinal, a ira de Deus? O que é que representa a ira de Deus? A ira de Deus é toda a sua indignação contra o pecado da humanidade. A ira de Deus é toda a indignação dele contra o pecado da humanidade. É por isso que o versículo 18 inicia dizendo que a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens. Então, não podemos esquecer que Deus está irado. Então, primeiro hoje, por que Deus está irado contra a humanidade? O texto vai nos mostrar 3 motivos pelos quais Deus está irado contra a humanidade. O primeiro deles é no versículo 18. Porque os ímpios ocultam a verdade de Deus, praticando a injustiça. Como diz aí, os homens suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, os conceitos de bem e mal que Deus estabeleceu no mundo e ao longo da história, vem sendo pervertido pelos homens. Os conceitos de bem e mal que os homens têm criado, que os homens têm praticado, perverte aquilo que Deus estabeleceu como bom ou mal. Até o ponto em que hoje nós vemos em que muitas vezes a tendência ao certo é errado e o errado é estimulado. Ao ponto de algumas pessoas se gloriarem por tomarem uma atitude errada e outras pessoas se envergonharem por tomarem uma atitude certa. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 4, a gente lê sobre Lameque, o neto de Caim, o descendente de Caim. Então ele tinha 2 esposas e ele chega em casa, e rindo assim, todo orgulhoso, e só, sabe o que eu fiz hoje? Matei 2. Sabe por quê? Um deles porque me olhou troncho, matei. O outro porque tropeçou no meu pé, matei, E Lameque, todo orgulhoso, ali da sua atitude ímpia, como se aquilo fosse algo do qual ele devesse se gloriar. E isso acontece. Então, como cristãos, irmãos, a nossa responsabilidade é de nunca aceitarmos que o errado se torne o padrão da sociedade. Como cristãos, não devemos nunca nos calarmos quando algo errado estiver acontecendo na frente da gente, com o nosso conhecimento. E como cristãos, nós nunca devemos nos abster de sempre praticar a bondade que a Bíblia nos ensina. Caso contrário, a ira de Deus estará sobre nós. Segundo motivo pelo qual Deus está irado com a humanidade é porque os homens ignoram a revelação de Deus. Os homens ignoram quem Deus é. Deus tomou a iniciativa de se revelar ao homem através da criação. Como diz aí no versículo 19, desde a criação do mundo, os atributos de Deus, eles podem ser vistos claramente. Deus, ele se deu a conhecer para o ser humano através da criação. E o que se pode ser visto? Os seus atributos invisíveis e o seu poder e natureza divina.
Então é para isso que serve a criação, né? É uma espécie de revelação da natureza, né? Que fala para a gente sobre que há um ser que criou todas as coisas, né? Que esse ser ele é poderoso, ele é majestoso e é divino. Lá no Salmo 19, dê uma olhada aí comigo. Salmo 19 diz assim, versículo 1: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, né? É disso que Paulo está falando, né? É como se, e aí o versículo 2 diz, um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela a outra noite, sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a voz de Deus ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, né? Então, ainda que o céu e a terra e o dia e a noite não falem literalmente, mas eles mostram, eles revelam, eles clamam que no meio de tudo isso há um Deus poderoso e criador de todas as coisas. Então, ao olhar para a natureza, é isso que a gente deve conhecer. Mas, e aí, o próprio homem, ele também traz dentro de si algo que clama por Deus, né? Todo homem, ele tem dentro de si alguma espécie de relação com um ser divino, ainda que ele não saiba quem é. Ainda que ele não entenda que esse ser divino é o Deus e Yahvé, criador de todas as coisas, mas dentro de todo ser humano há algo que clame, né, pela existência de algo superior a todas as coisas. Ainda que a pessoa seja ateu ou ateia e acredite que o universo ou o multiverso governa todas as coisas, mas ele acredita que há algo superior, né, dentro dele e para o qual o seu coração clama. Mas o problema é que tudo isso é ignorado pelos homens, né? Os homens, eles olham para a natureza, olham para as coisas criadas e dizem, não há um Deus aqui. Tudo surgiu por acaso, tudo veio de uma explosão no meio do nada. Não existe Deus, né? O que existe é a matemática, as leis e a física do universo. Então veja que aquilo que deveria servir de um meio de conhecimento a respeito de Deus, o homem acabou transformando no meio de tentar provar que Deus não existe. E por isso mesmo o texto vai dizer que todos os homens são indesculpáveis. Pelo fato de Deus poder ser plenamente conhecido por meio da natureza, né? Todos os homens são indesculpáveis do seu pecado de não adorarem a Deus, né? As crianças que estão aqui, elas são indesculpáveis se não adorarem a Deus, ainda que elas não tenham ainda desenvolvido a consciência disso, mas num certo momento isso pesará sobre a vida delas. O índio que está lá no meio da mata, que nunca leu uma Bíblia, que nunca ouviu falar sobre Jesus, ele é indesculpável diante de Deus. Ainda que ele não tenha acesso ao Evangelho, mas ele olha para a natureza e ao invés de enxergar que ali há um Deus Criador, ele adora o sol e a lua. Ele adora a chuva e os rios, né? Então, todas as pessoas no mundo, sem distinção de localidade, de tempo na história, de idade ou status social, são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém pode dizer que não adora a Deus porque não teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Por isso, Deus está irado com a humanidade. Terceiro motivo pelo qual Deus está irado é porque, não reconhecendo a revelação de Deus, os homens acabaram pervertendo a glória de Deus. Aí no versículo 22 e 23,
achando-se sábios, eles se tornaram loucos, trocaram a glória de Deus, começaram a adorar imagens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o pecado que afasta o homem de Deus, é que essa distância entre o homem e Deus acabou obscurecendo o nosso intelecto. É por isso que a gente olha para a natureza e a gente não reconhece Deus na natureza. É porque o nosso intelecto está obscurecido. É porque a nossa capacidade de enxergar a Deus foi manchada pelo pecado. E ao invés de adorar a Deus, o homem constrói ídolos para adorarem. E até o ponto de adorarem a própria criatura no lugar do Criador. Como o texto diz, de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo ele cita aqui esses pássaros, quadrúpedes e répteis, porque na sociedade pagã romana eram símbolos que representavam divindades. Por exemplo, o símbolo das tropas romanas era a águia. Então o soldado ele jurava culto e fidelidade até a morte ao poder militar romano. A cobra era símbolo de um deus romano, a Esculápio ou Asclépio, E hoje quem é da área da medicina aí conhece o bastão de Asclépio, que é o símbolo da medicina e vem lá da cultura grega romana, porque a cobra era o símbolo desse Deus que era o Deus da medicina e da cura. Então, por isso que Paulo ele cita aqui os répteis, e não só animais, mas o próprio homem, O imperador romano, ele era considerado o próprio filho de Deus, o filho de uma divindade. Quando nascia o imperador romano, era o filho de Deus que estava habitando entre os homens. E as pessoas juravam lealdade e fidelidade ao imperador até a morte. Então essa é a crítica que Paulo faz à idolatria da sociedade romana. E hoje não é muito diferente. Os homens pervertem a glória de Deus do mesmo jeito. A nossa sociedade ainda é uma sociedade idólatra. Assim como os romanos, muitos hoje adoram o Estado. Muitos hoje são nacionalistas ao extremo. Muitos hoje adoram os símbolos de poder do Estado. Em alguns círculos, a força militar do nosso país é quase cultuada, é quase adorada. E até mesmo os nossos líderes governamentais, por serem representantes da nação, então essas pessoas acabam sendo adoradas. Então, por exemplo, na eleição passada, em 2018, quando o atual presidente ganhou, já tinha gente prometendo voto para 2022, sem nem saber se o cara ia bem ou mal, se o cara ia fazer o certo ou errado. O que é isso? É uma espécie de idolatria. Fechado com o presidente até 2300. Veja, estão depositando uma confiança numa pessoa que você não sabe o que vai fazer amanhã. Do mesmo jeito, o outro lá que foi preso, roubou e fez tudo mais, mas deu voto porque foi. Meus irmãos, ainda que a nossa sociedade não seja a sociedade romana, muita gente hoje adora o Estado brasileiro, a ponto de prestar uma fidelidade tão grande a qualquer um dos lados, que chega a parecer uma religião, que chega a assumir um compromisso incontestável, e isso é idolatria. Além disso, as pessoas hoje adoram os seus empregos, adoram os seus trabalhos, adoram os seus bens e o seu status social.
Né? Na geração que está crescendo hoje, os jovens adoram as mídias sociais, adoram a internet e o entretenimento. Né? Hoje tem jovem de 15, 18 anos que é milionário, que é bilionário por causa do Instagram, por causa do YouTube. É como não adorar uma ferramenta que você só com o celular, né, enriquece você praticamente da noite para o dia. Né? E as pessoas passam 24 horas do entretenimento, né, de manhã, de tarde, de noite, gravando e tendo que cumprir uma demanda, né, e vive-se só para isso. A nossa sociedade também cultua a sexualidade. Então vivemos uma sociedade de expressão sexual exacerbada, exagerada. É na música, é na TV, é na conversa, em tudo que se fala. Né? E isso tudo é uma espécie de idolatria, porque acaba assumindo um lugar na vida das pessoas que devia ser dedicado a Deus. Acaba angariando das pessoas um certo tipo de devoção, engajamento, compromisso e fidelidade que quase nunca é dedicado a Deus. Né? E isso é idolatria, e é por isso que Deus está irado com o nosso mundo. Então Deus está irado porque em sua ignorância o homem não o adorou como ele merecia ser adorado. É isso que Paulo vai nos mostrando, que os ímpios ocultam a verdade de Deus, ocultando a verdade de Deus, eles se tornam ignorantes em relação a Deus, e tornando-se ignorantes em relação a Deus, eles pervertem a glória de Deus. E como nós aprendemos domingo passado, Deus ele é soberano, ele é justo, perfeitamente justo, Senhor sobre todas as coisas, e merece ser adorado, honrado e glorificado. E justamente quando ele não é adorado, honrado e glorificado, ele ira-se contra a humanidade. E aí no versículo 24 ao 32, Paulo ele vai nos mostrar as consequências da ira de Deus. Em que isso pesa na nossa sociedade? Como forma de julgamento, o texto vai nos dizer que Deus entregou o homem, né? Essa palavra aí, entrega, aparece 3 vezes aí na sua Bíblia. Versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou. Versículo 26 também diz: por causa disso Deus os entregou. Versículo 28 também diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou. O que é que significa isso? Por que Paulo ele repete essa palavra? Né? A ideia de entregar aí significa que Deus abandonou o homem. Né? Ou seja, Deus entregou o homem aos seus próprios desejos e pensamentos. Deus deixou os homens serem governados por si mesmos e pelos seus pecados. Essa foi a punição de Deus por causa do pecado da humanidade. Deus permite que os homens sejam governados por si mesmos e pelos seus pecados. Então a liberdade que muitos hoje julgam ter sobre as suas vidas e sobre os seus corpos, né? As pessoas dizem assim: meu corpo, minhas regras. Na verdade é uma liberdade falsa. As pessoas são escravas dos seus desejos sexuais e pecaminosos. Aquela pessoa que toda semana ela tem que ir para uma festa, ela tem que beber, ou ela tem que assistir, ou ela tem que maratonar uma série, e ela tem que fazer isso quase que obrigatoriamente. Ela pensa que está gozando de uma liberdade, né? E ela critica a pessoa que não faz isso. Aproveita aí a vida, né? Você pode fazer isso, não faz.
mas a realidade é que as pessoas são escravas dos seus desejos. A realidade é que essa pessoa não pode desejar diferente, porque ela é escrava. A pessoa que regularmente precisa estar em festa e precisa estar se entregando aos prazeres, ela faz isso porque ela é escrava desse desejo. A pessoa que diariamente está lá na internet e porque precisa maratonar A e B e filme e não sei o que, ela faz isso porque ela é escrava do seu desejo. Não é porque ela escolhe isso, mas é porque ela é escrava disso. Porque ela está abandonada e entregue a essas coisas como punição da parte de Deus. Então, e isso leva o homem à morte, ao perecimento. O homem perece pelas suas próprias más escolhas. E por causa disso, o homem ele vai degradando a si mesmo e tudo que há perto dele. Então veja que isso acontece primeiro, Paulo ele vai falar aí sobre a homossexualidade. O homem entregue aos seus próprios desejos homossexuais, degradando e destruindo a natureza criada por Deus. Paulo coloca aí no versículo 24 a 27 a homossexualidade como um pecado abominável. E veja só as palavras que Paulo vai usar para se referir a isso. Ele fala aí no 24 da homossexualidade como impureza sexual. Depois ele vai falar no versículo 26 de paixão ou desejo vergonhoso. Ele fala também que é um desejo pecaminoso. Ele fala também que é um ato indecente. E ele fala também que é uma perversidade. Então são adjetivos que Paulo aplica aí ao relacionamento homossexual. E por que Paulo ele fala sobre isso? Porque na sociedade romana para a qual ele escreveu, esse era um pecado muito comum. Então homens mais velhos, quando não conseguiam casar, se chegavam ali na faixa perto dos 40 anos, eles começavam a procurar e a deitar-se com os jovens na fase da adolescência. E isso era absolutamente normal naquela sociedade. Então, de acordo com Paulo, ele vai mostrar que a sexualidade é uma forma de distorção da imagem de Deus no homem. Então, o homem conhece a Deus, mas abandona Deus e ele perverte a imagem de Deus até o ponto que ele perverte a imagem de Deus em si mesmo. Gênesis 1 nos ensina que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Não só o ser humano em sua constituição física, mas em sua constituição sexual também. Ele reflete algo de Deus. O que há de divino na sexualidade humana, Às vezes a gente pensa que não. A gente pensa, Deus não está interessado na sexualidade de ninguém, mas está sim. Deus, ele é um ser plural. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus, ele é três em um: Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, ele refletiu isso no casamento, através de casamento plural, no sentido de homem e mulher, macho e fêmea, Então, homem e mulher complementando essa pluralidade, Homem com homem não é plural, Figura repetida. Mulher com mulher não é plural, é a mesma imagem, Olhando-se no espelho. Então, isso não reflete, ou melhor, distorce a imagem de Deus no homem. E a própria criação de Deus, a sexualidade é parte da criação de Deus. Foi Deus quem criou o macho, foi Deus quem criou a fêmea. Por isso que Paulo fala aí que a homossexualidade é um uso não natural do corpo. E o que é que seria um uso não natural do corpo?
seria um uso contrário àquilo que Deus estabeleceu como padrão na natureza. Então, se Deus estabeleceu como padrão o casamento entre homem e mulher, a complementação dos dois sexos, mudar isso é um uso antinatural do corpo. Então, veja só, que lição isso nos traz. E é que quando nós estamos distantes de Deus e de quem Ele é, nós perdemos também a referência de quem nós somos. Quando você não sabe quem é o seu Criador, quem é o seu Senhor e o seu Deus, você não sabe nem quem você é. Por isso que as pessoas nascem, crescem e de repente não sabem qual é a sua sexualidade. Não sabe se nascendo homem precisa agir como homem. Não sabe se nascendo como mulher precisa agir como mulher, porque a pessoa não sabe quem ela é. Ela não conhece o seu Criador e ela perdeu a referência até de algo que é muito natural e biológico, que é a nossa sexualidade. Então você está lá do jeito que nasceu, você se olha no espelho e você não sabe o que é que tem ali. Você perdeu a noção da referência daquilo que é mais biológico, que é natural no seu corpo. Então, por não darem honra devida a Deus, o homem perdeu essa referência até mesmo da sua sexualidade. Então, e assim a criação de Deus ela é destruída através do relacionamento homossexual. Também a segunda consequência da ira de Deus sobre a humanidade é a destruição do ser humano em si. Versículo 24 diz assim: Deus entregou a impureza segundo os desejos pecaminosos do coração para a degradação do seu corpo entre si. Então, um dos resultados desse abandono de Deus, desse uso antinatural dos corpos, é a destruição do próprio ser humano e da dignidade do ser humano. Por exemplo, é o que os vícios fazem com as pessoas. Literalmente, um vício acaba com o corpo do ser humano. Você vê uma pessoa drogada, uma pessoa que vive no alcoolismo, essa pessoa é completamente destruída. Ela é magra, ela é desnutrida, ela tem o seu raciocínio comprometido, ela acaba sendo excluída da sociedade, ela passa a viver do lixo. Então ela degrada o seu próprio corpo e a sua própria dignidade. A gula também, por exemplo, Então a pessoa come demais, come exageradamente, come além do que aguenta ou do que precisa, e às vezes fica passando mal e vomita, e aí na primeira oportunidade vai lá e come tudo de novo. E aí ganha pressão alta, ganha diabetes, ganha todo tipo de doença aí, E isso que é isso? É a degradação do corpo, porque nós somos escravos dos nossos desejos. Porque o homem está entregue aos seus próprios vícios. A sexualidade que acaba também com a vida das pessoas, Aliás, a sexualidade deturpada e a transexualidade, O que nós vemos hoje, As pessoas nascem com seus corpos, não reconhecem os seus corpos como legítimos e aí vão se mutilar. Então o homem, ele corta seus órgãos genitais e muda, faz de outro jeito. A mulher, ela corta os seus seios e muda de outro jeito. Um começa a tomar hormônio para ficar com cara de homem e outro para ficar com cara de mulher. Ou seja, é a degradação do corpo. E aí lá na frente a pessoa se arrepende e diz: não era isso que eu queria, e agora? Agora eu sou um homem de novo com o corpo de mulher. O que é que eu vou fazer com o meu corpo? O que é que eu vou fazer da minha vida? Até o fim da vida
vai ter que sofrer as consequências das más escolhas. As consequências de maus relacionamentos. Então o homem ele é escravo disso. Isso destrói o humano, destrói a sociedade, destrói a dignidade. Uma outra consequência disso, da ira de Deus, é o surgimento de falsas religiões. É o que, com uma alta frequência, nós vemos novas religiões surgirem no mundo. Atualmente existem aproximadamente 10 mil religiões no mundo. Veja que nós somos, em média, uns 200 países. Mas existem 10 mil religiões, falsas religiões. E todas elas contribuem para a destruição da dignidade humana. De que forma? Tornando o homem cada vez mais cego para o Deus verdadeiro, aprisionando o homem em falsas crenças. É o que nós vemos em muitas seitas e heresias que surgem ao nosso redor. Então assim, a gente vê os testemunhos de Jeová, que é uma seita que prende você, em que você é obrigado a cumprir certas metas, a viver de certa forma, ao risco de você ser excluído da sua comunidade e até mesmo da sua família. Se você não cumprir aquele padrão de metas que é estabelecido. Você fica preso a um conjunto de regras e acha que isso é normal. Então, eu conheço gente, testemunho de Jeová, que não fala com o pai, não fala com a mãe, por causa de uma discordância religiosa. Então a pessoa é excluída do relacionamento. A prática é de que alguém que foi excluído de uma comunidade dessa, se vir na rua, você tem que atravessar a rua. Você não pode nem dar oi para aquela pessoa. Eles não doam sangue. Então, se um filho estiver no hospital precisando de doação de sangue, morre. Então, a degradação do corpo. E, se eu não me engano, há alguns anos, correu até na justiça um caso desse no Brasil. Dos pais que se negaram a permitir que o filho fosse tratado com doação de sangue. E eu nem sei o que aconteceu, mas é o ponto em que a falsa religião leva a pessoa. O filho está lá morrendo, precisando de sangue, mas a religião não permite. E não só os testemunhos de Jeová, os adventistas, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que, por exemplo, não aqui no Brasil, porque o negócio deu errado, mas nos Estados Unidos, existem vários casamentos. Então, nos Estados Unidos, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, eles se casam até 4 vezes. Ou seja, a poligamia que é condenada pela Bíblia é pervertida nessa religião. E assim os relacionamentos vão sendo degradados. O homem vai ficando cada vez mais cego para Deus. Então o nosso intelecto, que já era obscurecido pelo pecado, ele se torna ainda mais, por causa dessas falsas crenças e falsas religiões. Na África tem muito, os caras lá são místicos, são feiticeiros, inclusive igrejas evangélicas na África que fazem misticismo. Outro dia desse o cara disse que tinha poder lá para resistir a veneno de cobra, e aí morreu no meio do culto, porque foi brincar com a cobra, foi mordido e morreu. Ou seja, e aí recentemente, irmãos, parece piada, mas você veja como isso acaba com o ser humano. Alguns meses atrás, um pastor desse morreu e disse: eu vou ressuscitar no 3º dia. Cadê? Jonas mostrou o vídeo depois. O cara disse: eu vou ressuscitar no 3º dia. E aí ficou lá milhares e milhares de pessoas acampadas durante 3 dias em torno do corpo desse cara. E aí ele não ressuscitou. E aí veja que isso foi
Mudou de ideia, vamos embora. Então veja que nem quando é comprovadamente, a pessoa fica tão cega, tão manipulada, que nem quando comprovadamente a pessoa mente e manipula, as pessoas não acreditam. Esse é o poder da falsa religião no mundo. Não é uma religião que liberta, que salva, mas que aprisiona e leva para o inferno. E em quarto lugar, finalmente, cada aspecto da vida humana ela é afetada pela ira de Deus. Versículos aí do 28 ao 32. Paulo ele dá aí uma grande lista de pecados cometidos pelos seres humanos e comuns na sua sociedade. Então ele fala de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, rivalidade, e ele vai citando aí calúnia, inimizade, insolência, arrogância, presunção, até o ponto de ele dizer, eles inventam maneiras de praticar o mal. E quando eles já praticaram toda sorte de maldade e injustiça, então surgem novas maneiras de perverter a santidade e o caráter de Deus. É como se o ser humano ele fosse criativo para fazer o mal. E até o versículo 32 diz assim, que embora o homem saiba que essas coisas são reprovadas por Deus, ele não só pratica de forma criativa, como incentiva outros a praticarem as mesmas coisas. Então é assim que o pecado ele entra na vida humana e vai destruindo a sexualidade, o corpo, a verdadeira adoração a Deus e, enfim, cada aspecto da vida humana. O psicológico, o físico, seus relacionamentos sociais, relacionamentos matrimoniais, seu trabalho, sua relação de Deus, cada espaço, cada fio de cabelo do seu corpo é afetado pelo pecado e sofre por causa da ira de Deus. Como punição pelo pecado, Deus abandonou o ser humano para que ele sofresse as consequências das suas más escolhas. Então qual é a grande lição para nós hoje, caminhando para o fim? É que a ira de Deus, irmãos, ele é uma justa retribuição a todos os que não reconhecem e nem o adoram. A ira de Deus, ela é justa. E justa retribuição a todos que não o reconhecem e nem o adoram. Mas veja bem, isso não é definitivo por enquanto. Ao mesmo tempo que Deus está irado, Isaías diz que ele está com a mão estendida para todos os que quiserem. E Jeremias diz que aquele que clama, Deus ouve e responde. Mas haverá um momento e uma época da história em que isso será definitivo. Em que o castigo final pelos pecados dos homens contra Deus será o inferno. Um lugar em que o homem será completamente abandonado por Deus. Aqui na terra, os homens eles sofrem com as suas más escolhas, mas Deus governa o universo. Mas no inferno, o homem sofrerá completamente o peso das suas más escolhas. Toda degradação e sofrimento causado pelo pecado neste mundo é apenas um prelúdio, uma preparação, uma introdução daquilo que será no inferno uma vida completamente ausente da graça de Deus. Então você imagina como é difícil viver nesse mundo,
ainda quando temos a graça de Deus sobre nós, muito pior será no inferno. Mas tudo isso é contrastado e aliviado pela mensagem do Evangelho. O Evangelho ensina sim, Deus está irado, que o resultado do pecado é a morte e a condenação do inferno, mas há esperança para os pecadores arrependidos. Sejam eles quais forem, aí a gente volta e lembra o que Paulo falou em versículo 16 e 17. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós pensamos erradamente que Deus rejeita o pecado e ama o pecador. A gente já ouviu dizer isso por aí. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é falso. Deus, ele odeia o pecado e odeia o pecador. Ele ama o pecador arrependido, mas o pecador impenitente, teimoso e obstinado, ele odeia. Romanos 11, 22 diz assim: considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Então veja que Deus não trata as pessoas aleatoriamente. Aqueles que se arrependem e que creem no seu Filho, Deus os trata com bondade. Aqueles que não se arrependem e continuam na vida de pecado e de impenitência, recebem de Deus a severidade. Por isso que João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, e o Evangelho é sobre isso. Deus não vai salvar todo mundo no final dos tempos, como algumas pessoas creem. Não vai haver uma segunda chance para quem estiver no inferno depois do fim dos tempos. Depois da morte, não há um purgatório para você se arrepender e ir para o céu. A oportunidade é agora. E o Evangelho, aliás, o Evangelho não, a salvação, ela é seletiva. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, a salvação é para quem crê. Quem não crê experimentará pelo resto da sua vida e na vida eterna depois dessa a ira de Deus. Irmãos, todos nós merecemos a ira de Deus, mas a cruz de Cristo nos absorve de toda ela. Essa é a mensagem do Evangelho sobre a ira de Deus. Todos merecemos a ira de Deus no inferno, mas a cruz de Cristo nos absorve de toda ela. Na aula aqui na quarta-feira a gente estava até brincando. Então, se Deus fosse chegar no céu hoje, e Deus perguntar por que você deve entrar no céu, a resposta é: porque Cristo te salvou na cruz. Não é por causa das minhas boas obras, não é por causa da minha caridade, não é porque eu sou bonzinho, é por causa da cruz de Cristo. Sem a cruz, a única coisa que resta nessa vida é a ira de Deus. Então, irmão, bate sua cabeça. Vamos orar nesse momento, E esse é o momento de você entregar a sua vida a Deus. Se você está distante, se você está longe, se você não tem adorado a Deus como deveria, se você tem sido obstinado na sua vida, se você tem sido impenitente em relação aos seus pecados, ore, entregue sua vida a Deus, se arrependa.
e peça para que Ele o livre da sua ira no final dos tempos. Ó Pai amado, santo, querido Deus, nós te oramos, te agradecemos, ó Deus querido, porque em meio, ó Deus Pai, ao pecado do mundo e a tua justa ira sobre nós, ó Deus Pai, nós temos a cruz salvadora do teu Filho Jesus Cristo, que é o poder, ó Deus Pai, do sangue derramado para salvar as nossas vidas. Ó Pai amado, não deixa que em nenhum momento da nossa vida cristã e até o final, ó Deus Pai, nós sejamos pecadores, ó Deus Pai, obstinados, pecadores idólatras, ó Deus Pai, e imorais. Conduz o nosso coração, ó Deus Pai, para o arrependimento, para a cruz e a salvação que teu Filho nos dá, para a libertação, ó Deus Pai, dessa ira que condena todos os pecadores. Deus Pai, nós te agradecemos porque na cruz, ó Deus Pai, teu Filho Jesus Cristo bebeu todo o cálice da sua ira, Deus Pai, livrando a nós que cremos de toda ela. Cuida de cada um de nós, ó Deus querido. Preserva a nossa vida, a nossa alma, os nossos corpos. Traz cura, Deus Pai, para quem precisa, libertação para quem precisa, paz para quem precisa, Deus Pai. Que todos nós conheçamos profundamente a mensagem do Evangelho. Essa é a nossa oração, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida.